Tem crente aí? Tem filho? Tem filho? Tem crente? Aleluia! Glória a Deus. Olha, vou confessar uma coisa. Vou confessar logo de início. Até ontem à noite eu não tinha o sermão de hoje. Aí o Senhor me deu uma palavra. Aí eu fiquei no meu coração, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí quando foi ontem, a gente teve uma reunião aqui. Aí o Senhor usou o nosso querido pastor Valdemar, meu marido, a pessoa que está olhando para mim nesse momento, não só vocês, para confirmar aquilo que ele já tinha colocado no meu coração. E ele, de certa forma, me ajudou também no desenrolar, no desenvolvimento também desse sermão. Tá certo? Eu quero convidar a igreja a abrir lá pertinho de Apocalipse, a carta de 1 João. Primeira João, capítulo 2. A gente vai ler do verso 3 ao verso 6. Meus queridos, em reverência à palavra de Deus, eu venho de uma igreja tradicional e não perco esse costume. Apesar de ser, como diz meu marido, do reteté. Mas a gente precisa aprender a ter costumes bons na casa do Senhor. E esse é um costume bom. Levantar para lermos a palavra conjuntamente. Tá certo? Então a gente vai ler aí 1 João, capítulo 2, do verso 3 ao verso 6. Amém? Não é Evangelho de João, gente. É primeira carta, certo? De João. Tá certo? É lá próximo ao Apocalipse. Finalzinho da Bíblia. Tem Apocalipse, tem Judas, aí vem 3 João, 2 João, 1 João. Tá certo? Amém ou misericórdia? Quem estiver junto aí de alguém que estiver com dificuldade de abrir a palavra, ajude por gentileza. Quem tiver facilidade, ajude. Então vamos ler a palavra do Senhor. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Amém. Glória a Deus, podem sentar. A autoria dessa carta é provável que seja de João, filho de Zebedeu, apóstolo. E ao mesmo tempo que ela é uma carta, ela parece muito com um sermão. João não segue muito uma métrica linear de escrita. O que quer dizer isso? Ele não segue um raciocínio lógico, como a gente entende, como início, meio e fim. Às vezes ele levanta alguns assuntos e volta nesse assunto lá na frente e repete algumas vezes esse assunto ainda na carta. Então a gente chama isso de uma linha de pensamento circular. Então ele vai dando reforços positivos, certo? A tais doutrinas. Ok?
A proposta da carta, para mim e para você, para aquele povo ali, certo? Para as pessoas que vieram antes da gente, é nos chamar a 3 principais princípios básicos da vida cristã. Há 3 principais princípios básicos da vida cristã. Eu reforcei principais e princípios para que isso fique bem, como é que eu posso dizer, sustentado no nosso coração e na nossa mente. Tá certo? Quais são esses princípios? A doutrina pura. E aí, eu vou fazer uma pergunta, mas não precisa você me responder. Se não tivéssemos nenhum livro de teologia, se não tivéssemos algo que pudesse nos ajudar a interpretar a palavra de Deus, se só houvesse a palavra de Deus na nossa mão, ela seria suficiente? Ela seria suficiente? Sim. Ela seria suficiente. Doutrina pura, aquela que traz verdadeiramente o evangelho simples, genuíno. Um outro princípio é a vida em obediência a Deus. Alguns, eu me lembro na igreja presbiteriana, que eles diziam o seguinte: o alfabeto do crente é O, B, D, C. A gente só pronuncia aí as consoantes, uma vogal e as consoantes: O, B, D, C. A obediência a Deus deve ser uma prioridade cristã. E o terceiro princípio é uma adoração apaixonada, ardente. É aquele coração que se entrega, independe de onde esteja, independe de quem esteja ao seu lado, ele só quer simplesmente se entregar, porque é Ele Deus. Aqui a gente não precisa ser performático. A gente precisa ser quem somos diante do Pai, adorando a Ele. Amém? Amém. Receba essa palavra, igreja. E essa carta ela foi escrita ao início de um movimento chamado gnosticismo, que ele vinha compreender que a salvação se dava pelo conhecimento. E aí abre mão, do arrependimento, e muito menos estaria pautado uma fé pela morte de Cristo Jesus, trazendo um novo nascimento para cada um. Era simplesmente conhecimento. O contexto de 1 João, o que a gente leu agora, 2, de 3 a 6, nos traz algo importante, que a pureza e o conhecimento de Deus reflete na vida diária por meio de seu Filho, Jesus. Quem a gente está refletindo na vida diária? Será que a gente está refletindo os coaches que a gente tem ouvido aí na internet? Nada contra coach, inclusive eu já fiz alguns cursos, fui presenteada e me trouxeram alguns benefícios, e glória a Deus por isso. Mas será que eu me pareço mais com o coach que eu sigo, ou com o Deus que me tirou das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor? João nos fornece ferramentas por meio de vários autodiagnósticos. É para a gente refletir mesmo. Ele nos leva à reflexão. Gente, vamos parar aqui um pouquinho e pensar. A gente aqui, que já confessou publicamente o nome de Jesus, será que a gente está buscando verdadeiramente ter uma vida transformada nele?
Será que estamos nos dispondo a guardar os seus mandamentos? E os mandamentos é a palavra de Deus, porque não há conhecimento se não for pela palavra. A ponto de obedecermos a Ele. E isso ser a nossa maior característica, a obediência. Para dizer que de fato eu conheço Jesus, é necessário que eu tenha relacionamento com Ele. E qual é o relacionamento que a gente tem que ter com esse Jesus? É através da palavra, através da oração, através do jejum, é através da adoração. E relacionamento se dá na diária, não em eventos. Se eu sou crente de eventos, tem alguma coisa errada. Se eu sou uma pessoa que eu preciso sentir, me arrepiar, para poder perceber que Deus está ali, não que isso seja errado totalmente, mas se eu só dependo disso, isso se torna errado. Porque às vezes o Espírito Santo vem como brisa e Deus nos toca como uma borboleta. Não é com fogos, nem com tremores, nem com arrepios, mas também Ele nos dá esses momentos para que a gente se arrepie, chore, se prostre, caia, se derrame diante dEle. Obedecer a Deus não se deve a uma obrigação, e sim o desejo de demonstrar genuinamente que eu e você estamos sendo aperfeiçoados por seu amor. É um desejo ardente que nos impulsiona a estarmos com Ele, e esse amor vai nos transformando dia a dia. Você foi visitado pelo amor de Deus, amém. Mas você está se permitindo ser transformado, lapidado, forjado por esse amor? E amor aqui, gente, perdoe-me os sentimentalistas, não é aquele sentimentalismo que a gente entende que é amor, mas é algo que nos move para a justiça divina, é algo que nos move a sermos honestos conosco, com Deus, com o próximo, é algo que nos move no respeito, no temor, no tremor, é algo que nos move na responsabilidade e no compromisso que temos com Ele e com o nosso irmão. Em Jesus aprendemos tudo isso. Caráter é transformado por esse amor. Pulsões são transformadas por esse amor. Temperamento é transformado por esse amor. Coração duro é transformado por esse amor. Mente bagunçada é transformada por esse amor. Eu creio, você crê? E o tema que hoje a gente vai trabalhar aqui é andar como Jesus andou. Amém? John Stott, no Discípulo Radical, diz assim: não basta apenas crer, é necessário viver e agir como Jesus viveu e agiu. E como primeiro subtema para a gente tratar aqui essa noite, eu quero trazer a vida íntima
e submissa de Jesus ao Pai. Amém, igreja? Amém. Por meio de quê? Por meio da oração e da palavra. Vamos aí, anotem. Eu vou ler o versículo aqui para vocês, mas anotem. É necessário que você anote. Pode ser no seu note do seu celular, pode ser a caneta, pode ser no texto. Se você quiser abrir o texto também, não tem problema. Vá abrindo comigo. Mateus 6, de 9 a 13. Tem aqui Jesus ensinando aos discípulos como orar. E ele começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus faz isso. Jesus nos dá o exemplo de como entrar na presença de Deus. E ele não chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz assim: Pai, Paiinho, Abba, Paizinho, Papai. É de quem tem intimidade, não é filho que anda distante. Aos pais que estão aqui, não é bom quando o filho chega assim e faz: papai, painho, paizinho? Não é bom. Imagina o coração de Deus ouvindo a gente falar isso. Amém? João, agora não é 1 João, é o Evangelho de João, capítulo 17, de 1 a 5, mas a oração é muito maior do que esses 5 versículos. É a oração sacerdotal. Ele intercede pelos apóstolos e por quem viria depois dos apóstolos. Mas primeiro ele abre dizendo: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Lucas 22, 42. No Getsemane, Jesus diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus aqui se submete à vontade do Pai. É submissão. É realidade de intimidade. Mateus 11, 25 diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A gente precisa aprender com quem é, de fato, exemplo para nós. A gente precisa aprender com Jesus. Lucas 23, 46 diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na crucificação estava sendo consumada a obra de Jesus ali. Entre tantas orações, meus irmãos, registradas nos evangelhos, o evangelho de Lucas traz essa realidade de forma tão veemente. Jesus, quando ele vai ser tentado por Satanás, ele não usa outra coisa senão a palavra. Ele não era alguém que apenas conhecia a palavra, mas ele encarnou a palavra. Ele era a palavra viva. Lá em Mateus 4, de 1 a 11 diz isso. Como Jesus enfrenta a tentação de Satanás. Mas não é só por meio da oração e da palavra que Jesus nos ensina como devemos chegar ao Pai. Mas é também por sua obediência radical.
E Jesus radicaliza na obediência. Quem já leu os 3 evangelhos aqui? Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João? Todo mundo já leu os 4 evangelhos? Já? Amém. Eu posso perguntar de fato, quem é Jesus para você? E você dizer quem de fato Jesus é, tendo o parâmetro da palavra de Deus e não aquilo que você imagina. Porque muitas vezes estamos servindo a um Deus, a um Cristo que a gente criou. Mas esse Cristo, Ele quer se revelar ao meu coração e ao teu coração e fazer toda a diferença através dessa revelação. Jesus era obediente de forma radical. Sabe qual era o alimento de Jesus? Fui pegar o Valdemar com essa pergunta esses dias. Aí ele faz assim, a gente conversa, ele vem com umas perguntas, umas reflexões, algo que ele começa a encontrar, que ele se surpreende no meio das leituras dele, das literaturas que ele encontra, e aí ele chega e manda para mim, né? E aí eu fico parada, né? Mas isso é bom, quando eu não sei eu aprendo, quando eu sei eu respondo, a gente troca muito. Mas aqui eu quero perguntar à igreja, amém igreja? Amém, amém igreja? Amém. Qual é a comida de Jesus? Hã? Aê, tem crente aqui que lê a Bíblia. Gente, fazer a vontade do Pai. Essa era a comida principal de Jesus. Isso envolvia o alimento espiritual, mas envolvia também propósito de vida. Deixa eu perguntar a você, qual é o seu propósito de vida? Como cristão, como filho desse Deus vivo? A gente deveria responder da mesma forma que Jesus, né? Mas calma, vai chegar um tempo que isso vai sair da nossa boca na maior naturalidade, porque a gente vai ser um povo que conhece a palavra de Deus. A gente vai ser um povo que conhece o Deus da palavra. Amém? Amém. Estamos caminhando para isso. E esse versículo está em João 4,34, que o nosso irmão Murilo ali falou, né, de forma audível para que a gente entenda. Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João 6,38 diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Reforçou. A Bíblia explica a própria Bíblia, para que a gente não tenha o quê? Dúvida, mas que a gente tenha clareza. Deus cuidou para que a gente tivesse a clareza das Escrituras. Hebreus 5,8 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E aí hoje em dia a gente ouve algumas teologias que dizem que a gente não pode sofrer, crente não pode sofrer. Aí você está negando o sofrimento de Jesus. Estou até me arriscando aqui, viu, minha gente? Mas eu tenho que dizer a verdade. Essas teologias humanísticas que colocam o homem no centro e tiram Jesus do centro, está desfigurando a palavra, desfigurando a nossa fé. Sofrimento é uma prova que a gente passa para que a gente possa ser o quê? Moldado. Porque quando a gente está no sofrimento, o nosso coração fica molinho e Deus vai agindo, vai colocando mais dele, até que a gente se levante do sofrimento, não sustentado pelas nossas forças, mas pela destra forte do nosso Deus vivo. Aleluia.
O segundo ponto, veja, o primeiro ponto aqui, o primeiro tema foi vida íntima e submissa ao Pai. O segundo ponto é revelando humildade no serviço ao próximo. João 13, de 1 a 17, diz assim: Jesus lavando os pés dos seus discípulos na última ceia. E ali, a realidade desse texto é essa, como é que eu posso dizer, cena onde Jesus, ele se abaixa, se curva e lava pé por pé. Alguns aqui desconhecem esse texto? Vamos abrir aí em João 13. João 13, 1, 17. Evangelho de João, tá, gente? Evangelho de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que este, o Pai, tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou Simão Pedro e lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Até aí. E segue. Jesus no processo de quê? De humildade. Isso constrange, gente. Isso deveria constranger a gente. Às vezes a gente... Ontem a gente chegou aqui, tinha um rapaz sentado nos papelões, a bicicleta estava na frente da entrada da igreja. Qualquer pessoa poderia ter medo daquele rapaz. Na hora o Espírito Santo chegou para mim, me fez olhar para ele e dizer assim: boa noite, não se preocupe, a bicicleta não está atrapalhando. Ele estava descansando, provavelmente um catador. Às vezes a gente tem vergonha de chegar a pessoas que estão à margem da nossa sociedade, que a gente mesmo coloca muitas vezes. Às vezes a gente tem vergonha de chegar a uma pessoa que é totalmente deturpada e de chegar e pegar na mão e dizer: olha, vem cá, come aqui comigo, senta aqui comigo. Nós temos uma irmã aqui na igreja que ela me constrange até hoje com essas atitudes. Porque você pegar um morador de rua, você dar banho, você ir limpá-la, você cuidar dela todos os dias, que era uma moradora de rua. Nem todo mundo faz isso. E ali Jesus não estava só nos ensinando a baixarmos a nossa guarda e sabermos qual é o nosso real tamanho. O Senhor estava nos ensinando a amar as pessoas, assim como elas chegam para a gente, e à medida que a gente vai amando, elas vão sendo transformadas por esse amor. Lucas 6,36 diz assim: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vamos lembrar aqui de alguns personagens bíblicos que Jesus pôde exercitar misericórdia. A mulher adúltera, Zaqueu,
o endemoniado gadareno, Maria Madalena, o ladrão da cruz, cada discípulo, porque cada um ali, só Jesus na causa. Mas deixa eu abrir uma brecha. Jesus quer exercitar e vem exercitando, e Ele quer fazer isso cada vez mais na minha vida e na tua vida, meu irmão e minha irmã. Amém? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e elas são o fato de não sermos consumidos. O fato de estarmos aqui é porque é pura misericórdia do Senhor. Ele quer exercitar essa misericórdia comigo e contigo. E o terceiro ponto dessa noite, Jesus, Ele também nos ensina como devemos testemunhar e irmos para exercitar o nosso chamado, fazermos a nossa missão. João 18:37b diz assim: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Qual é a verdade que eu e você estamos testemunhando? A verdade de Cristo. Vamos abrir Mateus. Mateus capítulo 4. Versículo 23 a 25. Amém ou misericórdia? Amém. Tem alguma misericórdia aí? Tem? Amém. Amém. Mas quando eu falo aqui, misericórdia, é porque estou pedindo misericórdia mesmo, porque ainda estão abrindo a Bíblia. Mas misericórdia tem no nosso coração, porque o Senhor... Deixa eu abrir aqui um espaço. Você sabe o que é que significa misericórdia? Literalmente, é o coração de quem? De Deus visitando o quê? As nossas misérias. Amém? Então, quando a gente foge com misericórdia com o irmão, a gente está lembrando que o nosso coração está exercitando o quê? Visitando e exercitando esse amor e esse carinho nas misérias do outro. Joia? Sigamos. Versículo 23, o capítulo 4 de Mateus, diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Só alguém que testemunha a verdade tem poder para fazer tudo isso aqui. Só alguém que é cheio da presença tem ousadia de abrir a boca e falar em nome de Jesus. E uma pessoa ser liberta, curada, salva e transformada. Jesus exerce seu ministério ensinando, pregando e curando. E o ministério de Jesus, ele contemplava as necessidades físicas, as necessidades mentais e as necessidades espirituais das pessoas. Isso significa o quê? Que havia sozo. Vamos entender o que é sozo? Salvação integral da pessoa inteira, desde o seu processo espiritual ao físico. Ontem eu cheguei
lá na casa de Ângela, que teve um evento à tarde. Edson me convidou, Ângela me convidou. E tem uma pessoa que está aqui presente hoje, que fazia tempo que eu não a via. E ela chegou para mim e fez: menina, por que tu está tão diferente? Eu cheguei e disse para ela, não sei se ela lembra, ela está ali sentadinha do lado de Murilo. E ela chegou para mim e disse assim, ela perguntou isso, eu disse assim: a maior mudança na minha vida foi a espiritual. Eu não posso explicar. As palavras não chegam. E o que vocês veem é a transformação que o Espírito Santo vem fazendo dia após dia, ano após ano. Porque não sou eu. Não sou eu. Jesus nos chama a esta missão: fazermos discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. Como diz lá em Mateus 28, 19 e 20. Mas também Ele nos chama a vivermos aquilo que Atos 2, 42 a 47 nos diz. Vamos abrir a palavra? Atos 2, 42 a 47. Estamos ouvindo algumas folhinhas ainda passando. Isso é sinal de que alguém está precisando de misericórdia. Hoje nós vamos guardar realmente o sentido do que é misericórdia. Atos 2, 42 a 47. Jesus é tão maravilhoso que com a vida dele, pelo nome dele, a gente pode fazer coisas ainda maiores do que ele fez. Mas não porque somos nós fazendo, mas porque o Espírito Santo nos move a fazer. É o poder do Espírito Santo que nos faz viver isso aqui que Atos 2, 42, 47 nos traz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E por causa daquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração para temermos ao Senhor e nos empodera a fazer a obra dele, muitos prodígios e sinais aconteciam no meio deles. Isso é profecia para essa igreja. Que a gente seja um povo de doutrina, que a gente seja um povo de palavra, que a gente seja um povo de ousadia, que a gente seja um povo que se levante e marche. Está terminando ainda não. Tenho que dar o recado todo. Mas só o tempo. Para isso, gente, para termos essa ousadia que Atos 2, 42, 47 nos ensina, é necessário que a gente aprenda a sermos discípulos radicais. Ou seja, andar como Jesus andou. A gente tem um mestre. A gente aqui não procura o mestre, mas a gente precisa ser o povo. Eu creio que cada pessoa que está aqui essa noite vai contagiar
as demais pessoas que não vieram e outras pessoas que vocês vão conhecer a ser discípulos radicais, em nome de Jesus. Porém, sabemos que grandes vitórias no meio do povo acontecem quando compreendemos, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, sobre a soberania de Deus. Quando entendemos e não abrimos mão da nossa responsabilidade, e quando deixamos o Espírito Santo nos mover e nos empoderar, até que a obra seja completa em mim e em você. Amém? Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero terminando com uma frase de John Stott, discípulo radical. Não se deve preservar a santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la, conformando-se a ele. A gente não deve viver conformado com esse mundo, porque quem anda como Jesus anda em inconformismo com esse mundo. E ele nos chama a sermos um povo que faz diferença e a sermos um povo diferente, andando na contramão desse mundo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se você entendeu, se você sabe o que essa palavra te trouxe essa noite, eu quero lhe convidar a vir aqui à frente. Eu quero convidar você a ser um discípulo radical, e eu sou a primeira.